Deus, né? Em todos os lugares em que o Senhor tem nos mandado, tem nos enviado. Obedecendo assim o ídolo do Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra do Senhor, nos becos e nos valados, e ajudando também os menos favorecidos. Essa é a nossa parte. Tudo que nós fizer em prol da obra do Senhor e do nosso semelhante, Deus nos recompensará. Mas também tem algo que nós temos que aprender, de que as obras sem fé, elas são obras mortas. A obra tem que ser completa, usando a fé, o amor, né, para com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? É aquele que está perto de nós, aquele que está do nosso lado, aquele que se aproxima de nós. Que Deus nesse dia venha nos dar sabedoria, que Deus nesse dia venha estender a sua mão sobre as nossas vidas, para que possamos entender e compreender de que o verdadeiro evangelho precisa muitas vezes de nós deixar as nossas coisas mínimas de lado e amar o nosso próximo. E fazer algo para que as pessoas possam entender e compreender tudo quanto Deus tem para realizar em nossas vidas. A nossa vida, meus queridos e amados irmãos, ela é muito preciosa para Deus, desde que nós muitas vezes a entregamos nas mãos do Senhor, na mão dele. E para entregar a nossa vida na mão do Senhor, nós temos que muitas vezes deixar de lado aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos e aquilo que nós amamos. Deus, Deus proveu para nós aquilo que nós precisava e aquilo que Ele mais amava. Muitas vezes nós nos apegamos em coisinhas minúsculas deste mundo, pequenas, e viramos idólatras de algumas coisas, de uma casa, de um carro, do dinheiro, da fama, do status. Nos apegamos em coisas mínimas, e isto poderá nos impedir de chegar até o céu. Porque no céu não entra bagagem, no céu entra pessoas puras de coração e uma vida transformada. Até tem muitas pessoas boas de coração, elas ajudam o seu próximo, elas fazem o bem para o seu próximo, mas poderão perder a salvação porque elas não têm uma fé verdadeira, alicerçada na base da palavra, e os seus caminhos elas não entregaram para o Senhor Jesus, não entregaram para Deus. Então, poderão ficar do lado de fora porque as obras elas não salvam. Elas ajudam, Elas ajudam. Quem tem fé tem amor. Quem tem amor compartilha desse amor também. E nós vamos fazer uma leitura bíblica nesta manhã, Perdão para aqueles irmãos que adiantaram e atrasamos um pouquinho, porque precisamos resolver com urgência um assunto que era muito importante, de extrema importância, e tinha que ser resolvido antes do programa. Tem coisas que às vezes dá para ficar para depois, e tem coisas que às vezes não pode ser adiado, tem que ser resolvido, Principalmente esse assunto que não precisa eu abordar aqui, mas era de extrema importância e precisava ser resolvido. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 16
a seguir. Bem conhecido dos nossos irmãos, bem conhecido daqueles que ouvem e têm conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, que é João 3,16 a seguir. O título, A Missão do Filho. E a pergunta para você que eu faço nessa manhã: qual é a missão que Deus te escolheu? Que tipo de missão Deus te escolheu? E que, a pergunta novamente, você tem colocado em prática aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer? Você tem feito exatamente aquilo em que Deus tem lhe ordenado para que você faça? Porque Deus enviou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vou voltar aqui para o versículo 17. O que nós vimos hoje, inclusive nas redes sociais, são os juízes julgadores. A palavra, meus irmãos, nós temos que procurar pregar a palavra do jeito e da forma com que ela é. Não podemos alterar. E o que nós estamos vendo nos dias atuais são pessoas xingando umas às outras, passando doutrinas de homens, e não o que as Escrituras dizem. Aquilo que nós, alterado as Escrituras, nós estamos adulterando a palavra do Senhor. Temos que ter compromisso com a palavra e falar aquilo que a palavra está escrita. Preste bem atenção no versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta palavra mundo aqui são as pessoas que vivem no mundo, que ainda não são filhos de Deus, pessoas que ainda não são convertidas ao Evangelho. Jesus, ele veio para todos que de uma forma ou outra vierem se arrepender dos seus pecados, vierem confessar os seus erros, o Senhor o aceita, perdoa, transforma e muda. Independente de credo religioso, independente dos pecados em que a pessoa cometeu, a partir do momento em que ela entregou a sua vida para Jesus, ele vai perdoar, vai purificar os seus pecados e vai a transformar em uma nova criatura. Mas eu tenho visto
tenho ouvido muitas pessoas alterando a palavra do Senhor, aquilo com que ela diz, e se tornando um juiz, julgando as pobres almas, julgando as vidas alheias, como que se ela tirasse do tribunal o Senhor Jesus que vai julgar e se colocasse no seu lugar. O juízo ainda não aconteceu, o juízo irá acontecer, e agora nós temos que pregar o evangelho do jeito e da forma com que ele é. Amar o próximo como a si mesmo é tu ver a pessoa em uma situação deplorável e tu ajudar ela a sair daquele charco de lodo, sair do seu pecado, sair da sua miséria. Por quê? Para acusar dos seus erros, o diabo já acusa, não precisa dos crentes acusar. Não precisa das lideranças acusar. A ficar jogando pelas redes sociais, chamando os irmãozinhos frágeis, aquelas irmãzinhas ou irmãozinhos que não conseguem na caminhada de fé a se firmar muitas vezes, são ovelhas que muitas vezes vêm se desagarrar do pastor. Às vezes elas não podem acompanhar. Às vezes a fé daquelas pessoas, ela não é uma fé suficiente. Então, para aqueles que já estudaram sobre o pastor e as ovelhas, vão ver que nem todas as ovelhas andam correndo atrás do pastor no campo. Algumas ficam para trás. Algumas estão com problemas. E o bom pastor, ele tem que voltar, abraçar, ajudar aquela que ficou para trás, porque as outras que estão sadias, elas vão correndo na frente. Mas o problema é que muitas pessoas, além das pessoas estarem frágeis, doentes na fé, enfrentando dificuldade, elas querem jogar no rosto e querem julgar. E é o que eu tenho visto, estou falando do que eu tenho visto e ouvido. Pessoas cobrando um rio de dinheiro para ficar julgando as pessoas. Não precisa de ninguém julgar. Chegará um dia que o justo juiz julgará a obra de cada um. Então aqui nós vimos no versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim, claro, nós temos que pregar a palavra, exortar as pessoas por dentro da palavra, explicar para elas que elas estão erradas, mas não ficar nessa guerra que estão fazendo, de xingamento, de acusação, né? Usar o altar, usar o púlpito para ofender o irmão, a irmã, isto é muito feio. Isso não cabe, né? Agora, aí nós vimos assim, olha aí, quando nós pregamos a palavra, quando você tem responsabilidade com a palavra, é ela que faz o trabalho. A Bíblia diz que o nosso trabalho é pregar a palavra, e o Espírito Santo é que convence o pecador. É ele que convence, não é nós. Você pode ser formado em qualquer faculdade de teologia. A tua palavra não vai convencer ninguém. O que vai convencer a pessoa do seu erro e do seu pecado é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai convencer ela. Então não adianta apontar o dedo e ficar julgando a pessoa, tentando condenar ou fazer ela mudar a situação de vida. Entendeu? Nós temos que pregar a palavra
e a palavra vai surtir o efeito necessário na vida da pessoa para que ela venha, né, a sentir o seu arrependimento. Preste bem atenção no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O nosso trabalho é pregar sobre Jesus. O nosso trabalho é ministrar o evangelho da cruz. O nosso trabalho é ajudar as pessoas a entender, né, de que existe uma razão para que elas venham melhorar de vida. Né? Deus abençoe as nossas irmãs, as missionárias que estão ao vivo conosco, né? Missionária irmã Márcia Colombo, a nossa missionária Isabel, ali de Capão da Canoa. Deus abençoe a todos que estão aí. Continuamos. Se nós pregar a palavra do Senhor, falando em Jesus, né, que as pessoas vão crer em Jesus, vão crer no nome dele, a palavra vai os convencer. Mas xingando, menosprezando ou acusando as pessoas, como a gente tem acompanhado, você vai fazer o quê? Você vai criar uma ira, vai criar uma revolta na vida daquela pessoa e ela não vai querer seguir a Jesus. Então, em vez de você ganhar, você perde. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Mas quando a Bíblia está dizendo dessa sabedoria, ela não é uma sabedoria terrena. Ela é uma sabedoria do alto. A sabedoria que vem do céu. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, eu prego Bíblia, né? A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aí. Então tem pessoa que erra porque ela não conhece. Ela ouve, ela estuda, mas não tem entendimento. Aí a Bíblia também diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? A palavra. Então não está dizendo que é o homem que convence, não está dizendo que é o sábio que convence, não está dizendo que é o pastor que convence, não está dizendo que é o teólogo que convence, não. É a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E 8,36 de João diz assim, ó: pois se o Filho vos libertar, então nós não temos que falar do Filho. Nós não temos que falar de Jesus. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra e o Filho são os verdadeiros libertadores das almas. Então, por que ficar jogando, né? Porque não sei o quê, porque tem que ter esse tipo de roupa, porque tem que ter aquele tipo de coisa, porque tem que ter aquele tipo daquela outra coisa. Tem pessoas, e Deus me falou ontem, né? E eu conheço algumas, né? Que diz que a saia tem que ser lá em cima do pé. Mas a língua também é em cima do pé. A saia é bem comprida, mas a língua também é bem comprida. Conforme o tamanho da saia ou do vestido é o tamanho da língua. De isto nada resolve. Porque a capa por fora, ela é só uma aparência. A capa por fora ilustra a visibilidade exterior. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, né, lá no livro de Samuel, no capítulo 16, Deus manda Samuel na casa de Jessé, porque ele já tinha rejeitado a Saul e já estava provido do meio dos irmãos dos irmãos de Davi, um rei.
Ele já tinha escolhido um rei. E ele manda Jessé até a casa. Ele manda Samuel até a casa de Jessé. E todo mundo sabia que Jessé tinha os seus filhos, soldados, homens formados, e tinha Davi. E Samuel era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Só que no primeiro momento, o profeta olhou pela aparência. Ele vai até a casa de Jessé, chega ali e eles perguntam: a tua vinda é de paz? Porque eles sabiam que quando um profeta de Deus adentrava numa casa, ele vinha trazer uma sentença de Deus, vinha trazer algo de Deus. E ele disse: sim, eu vim sacrificar ao Senhor. E ele disse: olha, Deus me mandou aqui porque ele tem escolhido um dos teus filhos para ser rei de Israel. Estava ali os irmãos de Davi. Davi não estava ali, não estava em casa, estava no campo. E Davi era ruivo. E ruivo naquela época era desclassificado para que viesse a ser rei. Para o homem, né? Para o homem é. Então, Samuel olha e aparece o primeiro. Aparece o primeiro. Homem alto, robusto, soldado de guerra. Sabe o que o profeta disse? Eis aí o servo do Senhor. Eis aí o servo do Senhor. Papai brada do céu e disse: ô Samuel, isso aí não é não. Você está olhando a aparência exterior da formosura do homem. É esse não. Samuel pensa: bom, se não é o primeiro, é o segundo. Lá vem o segundo. Samuel olha o exterior. Também jovem, robusto, jovem guerreiro. Então é esse? Diz o Senhor: também não é este. E foram passando os irmãos de Davi. Você vê como muitas vezes a aparência engana. Às vezes você veja alguém até dentro da igreja, bem trajado, bem trajada, Bíblia embaixo do braço, bem vestida. Você olha a aparência por fora, meu Deus, mas você não consegue olhar o que está dentro do coração. E ali o próprio Samuel, profeta de Deus, escolhido de Deus, teve a visão errada. E foram passando todos os irmãos de Davi. Aí ele olha para Jessé e diz assim: acabaram-se os mancebos? Quer dizer, os jovens, os moços. Olha a resposta de Jessé. Vê como os servos e servas do Senhor não são conhecidos pela aparência? Não são conhecidos pelo exterior? Viu? Aí disse Jessé: ainda falta o mais moço. Ainda falta. Quer dizer, sei se vai valer a pena, né? Mandar chamar. Aí Samuel pergunta: mas onde é que está esse moço? Ele está lá no campo, lá apacetando umas poucas ovelhas. Quer dizer, está longe aí dos irmãos. Não é formado lá no palácio como os outros são. Viu? A estrutura humana, viu como é que é a estrutura humana? Não são soldados de guerra como os outros. Mas este aí, que está lá no campo, já matou um urso e um leão. Viu? Já matou um urso e um leão. Aí disse Samuel assim: então manda buscar esse moço, porque nós não assentaremos à mesa sem que ele sem que ele venha. Eu creio que ele mandou um dos seus irmãos, daqueles que estavam ali. A Bíblia não diz,
Mas mandou um daqueles irmãos de Davi chegar e chamar ele, e talvez eles já ficaram meio assim, daquele jeito, né? É só o que falta. Samuel não escolheu nenhum de nós. É só o que falta agora escolher Davi para ser rei. É só o que falta agora escolher esse rapaz. E aí diz a Bíblia Sagrada que vem Davi, se apresenta diante do profeta e na mesa. E ele pega a botija de azeite. Unja Davi a rei de Israel. O segundo, não o primeiro. Na cronologia bíblica, para Deus, o primeiro vale menos que o segundo. Meu Deus. O primeiro rei de Israel foi Saul, escolhido pelo povo. Prestou para nada não. Só fez o povo gemer. Segundo rei de Israel, Davi, um dos melhores reis de Israel. A Bíblia também fala que o primeiro Adão pecou e o segundo Adão foi Jesus e não pecou. Tem tanta gente brigando pelo primeiro lugar e deixando o segundo, que é o melhor. Na cronologia de Deus, as coisas são ao inverso. O primeiro errou, foi mal, Saul foi muito mal. O segundo foi uma bênção. O primeiro homem pecou, Adão. O segundo homem foi Jesus. Nos trouxe a salvação. Diz a Bíblia que Samuel unja a Davi. E ele não foi empossado imediatamente, não. Ele voltou para o campo. Tem gente que Deus usa um profeta para dizer que vai ser um cantor, uma cantora, um pastor, uma pastora. No outro dia, ele já quer fazer a faculdade teológica para ser pastor na marra. E vai te converter, vai pro campo, rapaz. Vai ser missionário no campo, rapaz. Vai apacentar a ovelha. Vai cuidar da congregação primeiro. Vai primeiro aprender. Porque Deus não chama neófito. Tem que primeiro ter experiência com Deus. Tem tanta gente aí subindo no pedestal e não quer mais descer. E tá fora de tempo. Davi voltou pro campo novamente. Viu? E Davi era tocador de harpa. Mesmo depois, voltando para o campo, continuando a sua missão, diz que Saul ficou perturbado, porque o Espírito de Deus se afastou de Saul. E ele mandou chamar a Davi, para que Davi dedilhasse a sua harpa, e para que ele sentisse pelo menos um pouco de paz. Tem gente que Deus usa o profeta para dizer que ele vai pastorear uma igreja, no outro dia ele bota uma placa e já se diz pastor. E vai se converter, camarada. Tomar posição de servo. Vai primeiro cuidar de congregação. Vai primeiro evangelizar na rua. Vai primeiro fazer evangelismo de rua. Vai primeiro evangelizar nos hospitais. Orar pelos enfermos. E você quer título, né? Quer ser o primeiro, né? Pois eu não preciso ser o primeiro. Eu quero ser o segundo. Mas um segundo usado por Deus. Vamos à frente aqui. O 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Jesus abre a porta, manda nós entrar. Mas tem muitos que diz no Evangelho de João, capítulo 10, que muitos pulam pela cerca.
Eles não adentram pela porta. A porta está escancarada, que é Jesus. Mas eles, não. Eu vou ser tal. Eu vou fazer isso, eu não vou entrar pela porta. A porta é muito estreita. Eu vou subir. Tem gente que quer o título, mas não quer a cruz. A cruz faz parte da nossa caminhada de fé. O evangelho genuíno é com cruz e com lágrimas. Evangelho genuíno, evangelho verdadeiro, tem luta, tem prova, tem deserto. Deus leva, antes de colocar qualquer pessoa no seu devido lugar, Deus leva para o caminho do deserto, para provar se o seu coração, se o coração dessa pessoa realmente quer Deus, realmente quer fazer a obra de Deus, ou realmente o seu coração só quer liderança, quer cargo, quer dinheiro ou quer fama. Tem pessoas hoje que estão batendo no peito porque tem milhões de seguidores. E quero dizer uma palavra para você. A Bíblia diz, não sou eu que digo, que tem muitos que são seguidores de homens. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Nós temos que ser seguidor de Jesus. Não temos que seguir a homem nenhum. Temos que seguir a palavra. Porque a palavra é a verdade. Olha aqui que eu falei. Quem nele crê, crê no que? Nele, em Jesus, na palavra, no evangelho. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Tem pessoas que são realmente seguidores de homens e não seguidores de Cristo. Paulo chega a dizer: sede meus imitadores. Olha o que Paulo disse. Ele não disse que ele era igual a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo procurava imitar. O que é imitar? É ser parecido. Então, como Jesus foi um dos maiores missionários na face da terra, depois dele foi Paulo. Ninguém abriu tantas igrejas, tantas congregações, escreveu tantas epístolas que nem Paulo. E Paulo foi escolhido primeiro junto com os primeiros apóstolos ou não? Paulo já era vivo naquela época quando Jesus esteve na terra. Não foi escolhido. Paulo não veio primeiro. Paulo veio depois. Aprove a Paulo, vindo depois, e foi ser um dos maiores apóstolos. E esta briga por primeiro lugar, esta briga no evangelho não funciona. Essa briga do eu quero, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Joga por terra, meu irmão. Joga por terra, minha irmã. Se foi Deus que te escolheu, Ele é aquilo que Ele quer e não aquilo que você quer ser. Para finalizar aqui, para você ficar com gostinho na boca. Moisés queria ser o intermediador daquela aliança com Deus, indo até Faraó? Não. Moisés não se achou digno. Deus manda ele ter com o Faraó no Egito e ele resignou, dizendo: olha, Senhor, eu não sei nem falar, eu sou gago. Mas quem é que Deus escolheu? Foi Moisés ou foi Arão, seu irmão, que era bom de palavra?
Deus não escolhe pela sabedoria humana, meus irmãos. Deus não escolhe pela sabedoria humana, não. Estão enganados esses intelectuais aí. Diz ele, Moisés, foi você que eu te chamei, rapaz. Desde quando você desceu ladeira abaixo no rio, tá? Dentro daquele barquinho que eu permiti fazer para ti, tá? Que eu não deixei afundar o barquinho, tá bom? Que eu te formei lá dentro da casa de Faraó, tá bom? Foi uma preparação para ti, quem te formou foi eu. Não precisa nem tu falar. O teu irmão Arão fala melhor que tu, então não tem problema, tu vai, mas que é quem escolheu. Eu não errei na escolha, viu, Moisés? Então Deus não errou na escolha que ele te escolheu, meu irmão, minha irmã. Ele não errou. Mas as pessoas erram porque elas escolhem pela aparência. Você talvez dentro da igreja que você está, meu irmão, minha irmã, é pouco valorizado, pouca valorizada. Os homens até não enxergam a pessoa do jeito que ela é. Sabe por quê? Porque eles olham para o exterior. Eles olham para aquelas pessoas que estão pertinho delas, aquelas que fazem tudo que elas mandam, aquelas que são obedientes para eles, aquelas que ofertam, que são fiel no dízimo, na oferta. Então eles procuram essas pessoas. E papai diz assim, como vocês estão enganados. Nunca chamei o primeiro, sempre chamei o segundo. Nunca chamei os primeiros. E a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Finalizo aqui dizendo para você, fale de Jesus e deixa o resto. Deixa eles pensar e te julgar do jeito que eles quiserem te julgar. Jesus não te julga pela tua aparência. Jesus está vendo a tua obra. Jesus conhece o meu e conhece o teu coração. Ele sabe o valor que você tem para ele. Para o homem talvez você não tenha tanto valor, mas para Jesus você tem um valor tremendo. Vamos orar? Faça o teu pedido de oração aí, nós vamos orar, né? Não esquecendo de compartilhar os nossos vídeos, né? Para os nossos irmãos e convidando mais irmãos e irmãs para que, né, assistam os nossos programas e também, né? E também pegue e entre lá no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, né? E compartilhe. E assim nós estaremos divulgando, levando a mensagem da palavra do Senhor em muitos lugares. Deus abençoe a todos. Eu vou orar agora junto com você. Tá bom? Um abraço ali para nosso irmão também, Marcos, né? Nosso irmão Marcos Silveira, junto com seus filhinhos ali, né? Um abraço pro Gabriel, né? Um abraço para Maninha também. Eu nunca me lembro quase o nome da neném, eles vão ter que me falar de novo para que eu grave o nome da menininha. E um abraço pro Brian também, né? Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, e nós vamos orar agora. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, quero Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de estar na Tua presença. Querido e amado Deus, toma conta das nossas vidas, nos abençoe. Teus filhos que estão pedindo oração, que precisam de oração, preciso de uma cura, preciso de um milagre, Senhor. Adianta com provisão, Senhor. Te peço um dia abençoado, Senhor, cheio das mais ricas bênçãos dos céus. Deus, também oro, Senhor Jesus, pelas crianças ali, pela Laurinha, pela Luísa, Senhor, que se encontra enferma, pelos seus pais. Ó Deus de poder e Deus de glória, repreende toda enfermidade e todo mal, Jesus, e dá vitória, Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Jesus não voltar em mais uma live, né, ao vivo, e também um programa da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Compartilhe, né, os nossos programas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.